nada. Para além disso, a escola virtual dá-lhe sugestões de planos de aula, tornando-se na sua melhor aliada. E os pais podem... Ora, boa tarde, bem-vindos a mais este webinar Encurtar à Distância da Escola Virtual. O meu nome é Teresa Pombo e vou hoje falar-vos da utilização que faço de recursos educativos digitais para procurar promover e regular a aprendizagem autónoma. Queria começar por agradecer precisamente ao Grupo Porto Editora este enorme desafio. No final responderei a algumas das questões que foram feitas pelos inscritos neste webinar, mas queria precisamente começar por dizer que este trabalho só é possível, não é, partindo do princípio, ou seja, é relativo àquela situação que eu vivi durante estes meses, desde o dia 16 de março, ou seja, 3 turmas em que todos os alunos, ou a quem todos os alunos tiveram acesso digital garantido. Obviamente que nem sempre tudo funcionou da melhor maneira, mas funcionando, ou seja, quando é possível o acesso digital, ou seja, havendo um mínimo de ligação à internet e smartphone, como é que foi o trabalho e quais foram as opções. Bom, eu sou professora de português no 3º ciclo do ensino básico, tenho mais de 25 anos de experiência, sou mestre em tecnologias educativas e é nessa área que tenho vindo a fazer formação de professores também, didática do português e tecnologias educativas. De resto, sou mãe, sou uma ávida leitora em qualquer suporte e sou, sobretudo, uma curiosa sobre todas as novas formas de ler, escrever, comunicar e aprender, porque, de facto, acredito que não posso ou não devo continuar a ensinar ou esperar que os alunos aprendam da mesma forma que eu aprendi há mais de 30 anos ou 40 anos atrás. E, como veem aqui pela fotografia do meu escritório, sou um bocadinho geek, ou seja, esta é a imagem do meu local de trabalho, que não é uma imagem, não é um local de trabalho que eu tenha configurado no dia 16 de março, quando fui chamada a fazer ensino remoto nesta situação de emergência. Era já esta, digamos, a configuração, porque precisamente eu já trabalhava com vários recursos educativos digitais e no contexto da minha profissão já fazia também formação de professores no digital. Ora bem, muito brevemente, porque não é o mais importante, mas para tentarem perceber as minhas opções, estes meses foram um pouco uma reinvenção, ou seja, desde setembro de 2000, que foi no ano em que eu, depois de ter estado alguns anos no secundário, voltei ao ensino básico e comecei a pensar como é que seria possível eu chegar da melhor maneira aos alunos de 12 a 15 anos. Comecei a fazer integração de tecnologias no currículo e quando eu digo tecnologias do currículo, estou a falar quer de recursos educativos digitais produzidos por mim ou aqueles com qualidade que estão disponíveis, mas também ferramentas e os equipamentos que ao longo dos anos têm estado disponíveis para os professores nas escolas, nem sempre em número suficiente, e também nos últimos anos, nos anos mais recentes, os dispositivos, os meus e os dos alunos. Até que chegou o dia 13 de março de 2020, em que eu dei aulas como normalmente e sabia que na segunda-feira seguinte iria estar a fazer ensino online em situação de emergência. E eu sabia que, de facto, iria estar para a maior parte dos meus alunos, porque, como eu já utilizava tecnologias em sala de aula, já tinha feito um inquérito, que aliás é um inquérito que eu faço cada vez que pego numa turma nova no início do ano, que tem a ver precisamente com aqueles que são os recursos que eles têm disponíveis e, sobretudo, quais são os acessos que eles têm disponíveis. Estando na escola em ensino presencial, é fácil esbater as diferenças. A biblioteca é o local ideal, precisamente, para permitir o acesso ao digital a todos os alunos e, tendo a sorte de estar numa escola que tem essa preocupação já há muitos anos, sei, no ensino presencial, que vou ter equipamentos que poderei colocar aos alunos. Sendo que esta utilização do digital no presencial não era algo que eu fizesse sistematicamente, não é? Porque, de facto, acredito que o digital tem potencial para algumas atividades, mas, claro, que a utilização do manual e do suporte escrito e do caderno são instrumentos válidos como qualquer um. O que interessa é a aprendizagem e a atividade em que nós, de facto, estamos a envolver os alunos. Esta imagem mostra um pouco aquele que foi o meu processo evolutivo, desde a utilização mesmo no início da internet apenas como fonte de informação,
até a utilização dos blogs, que foram ferramentas muito comuns e muito úteis há uns anos atrás, a utilização de plataformas como o Google Docs e o Google Drive para a escrita colaborativa dos alunos com outras escolas, inclusive com outros países, o incentivo das ferramentas de colaboração, dos dispositivos dos alunos, também os iPads, avaliação digital, gamificação, realidade aumentada, ou seja, já havia uma série de experiências que em ensino presencial eu ia fazendo sempre com sucesso, ou seja, quando eu digo com sucesso, sempre envolvendo os alunos de uma forma muito motivada e muitas vezes eles percebendo que afinal era possível ler, escrever, compreender, desenvolver todas as competências também com aquelas ferramentas que eles apenas conheciam de uma forma lúdica. Omiti aqui o ano 2020, porque é desse que nós estamos a falar, não é? Desta necessidade de fazer ensino online em situação de emergência e coloco um grande ponto de interrogação, porque de facto é uma interrogação que eu tenho sobre o que é que todas estas aprendizagens, todo o desenvolvimento de competências que nós temos feito, quer nós professores, quer os alunos, quer as famílias que também têm desenvolvido imensas literacias, o que é que nós vamos fazer com essas competências no futuro. Como professora de português, naturalmente que as minhas prioridades são desenvolver nos alunos as competências nos diversos domínios. Eu tenho a sorte de, estando efetivo numa escola, normalmente pegar em turmas do 7º ano e fazer continuidade pedagógica até ao 9º, por isso trabalho sempre muito essa lógica de ciclo, ou seja, faço o diagnóstico daquelas que são as competências dos alunos à entrada no 3º ciclo e trabalho na lógica de desenvolver, não é, fazer avaliação formativa e ir desenvolvendo essas competências ao longo dos 3 anos do ciclo, investindo sobretudo numa avaliação sumativa, embora obviamente haja necessidade de fazer avaliação sumativa e certificar o aluno no final, de classificar o aluno no final de cada ano, mas sempre nessa lógica de progressão. Por isso, ao desenvolvimento da escrita, da oralidade, da leitura, da educação literária e da gramática, para mim tem sido também importante desenvolver competências que eu considero que são fundamentais no mundo em que vivemos e para as quais eu sinto que, apesar de estar a trabalhar com alunos ainda no 3º ciclo, que eu sinto que tenho que desenvolver, que são essas: a colaboração, a participação em trabalho de projeto e a cidadania digital e a criatividade. Sendo que aqui a cidadania digital, não sendo eu professora de TIC, mas utilizando tecnologias em sala de aula, me parece importante, porque de facto é importante que os alunos também, já que em muitos espaços da sua vida, não é, acedendo ao digital, saibam também ler e entender e saber movimentar-se com segurança nesses espaços. Por isso, as prioridades, desculpem, são precisamente escutar bem e compreender melhor aquilo que se escuta, falar, comunicar melhor, ler e compreender melhor, escrever melhor e pensar melhor. Ou seja, no fundo, a partir desse diagnóstico, perceber que percurso é que individualmente cada aluno poderá fazer para que possa chegar a um nível melhor de competência nestas diferentes áreas. Ora, a utilização das tecnologias não é algo que eu tenha feito apenas para ser diferente ou para inovar, não é uma questão, para mim, pelo menos, apenas de inovação. E mesmo que fosse, não é? Ou seja, mesmo que eu acreditando que os meus alunos não são diferentes e não podem continuar ou não conseguem aprender exatamente da mesma maneira que eu aprendia quando tinha a idade deles, a minha pergunta principal é: o que é melhor para o aluno? E ao desenvolver essas práticas que muitos consideram inovadoras, consoante os resultados, muitas delas obviamente serão boas práticas, mas implicam sempre que eu faça uma reflexão, uma revisão e um remix, de modo a que possa ir sempre melhorando, sempre para procurar desenvolver as competências que eu falava atrás. Então, a minha concepção de ensino é precisamente esta: criar percursos de descoberta responsável, ou seja, a criação da autonomia era algo que eu já fazia em sala de aula e que eu favorecia, mas incentivar também a colaboração, ou seja, apostar também no trabalho a pares, na tutoria, ou seja, juntando muitas vezes alunos com competências um pouco mais desenvolvidas e outros com algumas dificuldades, o trabalho de grupo e em grupo, incentivando
perceberem a diferença e a responsabilização nesses trabalhos de projeto, aumentar muito ou cada vez mais a interação e o feedback, fazer atividades de aprendizagem simples, com objetivos claros e um formato de avaliação que é definido à partida, ou seja, o aluno sabe à partida qual é que é o programa que vai trabalhar no ano, aquilo que vai trabalhar no período ou no semestre, aquilo que vai trabalhar na semana, e promover a criatividade precisamente através daquelas que são as atividades na minha área disciplinar. E esta imagem que nós vemos aqui à direita do ecrã tem muito a ver também com aquela que é a minha preocupação na utilização do digital, não é? Dar sentido ao que se faz. Não é utilizar o digital pelo digital, não é? Não é saber ou pensar que no digital estão todas as respostas e eles vão desenvolver o seu pensamento crítico, é precisamente perceber como é que esse digital pode promover ainda mais as competências que é necessário desenvolver. Ora, o que é que mudou então, a partir do momento em que eu já fazia esse trabalho e ia passar a encontrar-me com os alunos, não é? O presencial ia passar a ser online também. E provavelmente quem me está a escutar vai pensar, para a Tri foi fácil, para esta professora foi fácil, ela já dominava o digital e isto correu tudo muito bem. Não necessariamente, não é? Porque o presencial, obviamente, tem tudo aquilo que nos ajuda a acompanhar de perto o aluno e a proporcionar-lhe o feedback e dar-lhe a oportunidade dele também falar connosco. Sendo que, se calhar, para alguns alunos, o digital, o estar nesse formato muito mais personalizado de ensino, poderá ter sido mais fácil. Eu, pelo menos, acredito que em muitos casos foi. Então, qual foi a minha pergunta? De que modo é que, em formato presencial, os recursos educativos digitais que eu utilizava estavam a promover a aprendizagem, sendo que eu estava no início de um percurso com os meus alunos, ou seja, eu só os conhecia desde setembro, e de que modo, em formato à distância ou em formato online, esses recursos educativos digitais ou esse tipo de recursos educativos digitais poderiam promover a aprendizagem. E aqui, sendo que, obviamente, o meu objetivo é que cada aluno por si atinja o sucesso, sendo que o sucesso é diferente para cada um de nós, não é? Eu precisava de sentir que conseguiria estabelecer as bases para uma aprendizagem autónoma com recurso ao digital. E, obviamente, que nem todos os alunos estavam exatamente no mesmo estágio de desenvolvimento. A avaliação formativa era algo que eu já utilizava, a avaliação para a aprendizagem, ou seja, muitas vezes os alunos me perguntam, isto que estamos a fazer conta para a avaliação? E eu digo sempre, tudo o que fazem conta para a avaliação, precisamente na medida em que uma atividade de aprendizagem pode servir para nós retirarmos dela informação, para o aluno retirar dela informação sobre o ponto do percurso em que ele está. Então, digamos que temos aqui na base, para poder fazer esse trabalho, se não tivesse podido, obviamente que iria fazer planos semanais para os meus alunos em papel, que estaria presente de uma forma completamente diferente e o trabalho teria sido completamente diferente, mas iria assegurar que o feedback sobre aquele processo que o aluno estava a fazer teria que ser dado, porque só esse feedback é que permite a progressão, mas neste caso, tendo então o acesso digital mínimo com a ligação à internet e ao smartphone, o que é que era possível fazer? Ou seja, que tipo de atividades é que era possível fazer? Por exemplo, a escrita, nem todos os alunos puderam escrever, eu não vou pedir, obviamente, a um aluno que escreva utilizando o ecrã do telemóvel, mas ele vai poder continuar a usar o manual, o caderno de atividades, o seu caderno que vai digitalizar para me dar o seu resultado e eu poder dar feedback sobre esse resultado da atividade. Depois, outra competência que me parecia fundamental tem a ver com a organização pessoal. O horário, as técnicas de estudo, o material de estudo, que é algo que nós podemos pensar que está do lado das famílias, mas também temos que saber que nem todas as famílias, obviamente, e fizeram um esforço enorme, estão dotadas dessas competências ou dessas possibilidades de dar essa atenção ao aluno que tem essas dificuldades. Então, dentro do possível, eu também tentei ajudar os alunos que tinham essas dificuldades maiores e, muito sinceramente,
em muitos casos, para mim, o sucesso passou por o aluno conseguir já fazer uma organização pessoal, já conseguir controlar qual é que é o material de estudo para a aprendizagem autónoma. Porquê? Porque era nesse estágio que o aluno estava e esse era o fundamental para a seguir se estabelecerem as aprendizagens. A questão do aprender a aprender, ou seja, saber como explorar e o que fazer para aceder ao conteúdo que precisa de dominar. A competência leitora. E a competência leitora, se calhar, poderia estar na base. Não está. Está aqui a meio. Mas, de facto, é central. Grande parte da comunicação, e eu posso dizer-vos já que nas primeiras semanas eu fiz 2 sessões de 40 minutos com cada turma. Depois, quando o plano de ensino à distância foi alargado a toda a escola, passei a fazer uma sessão. O que significa que grande parte da aprendizagem passava pela comunicação escrita. Ora, se a competência leitora não estiver bem desenvolvida no aluno, há que haver um acompanhamento extra, porque é preciso garantir que o aluno não tem dificuldades ou consegue ultrapassar as dificuldades que ele vai sentir ao ler uma instrução que está no escrito. E então, relativamente a esses alunos, reforcei ainda mais o feedback. Por fim, 3 coisas. Os recursos educativos em suporte digital, muitos deles já semelhantes às que eu utilizava no ensino presencial. A diversificação de atividades, porquê? Porque os 4 domínios também eram diversificados, a oralidade, a escrita, a leitura, e sempre presente aqui a orientação, o feedback e a regulação. E quando eu falo em regulação, não é só a regulação que eu faço, é aquela que eu permito que o aluno faça dele mesmo. Ou seja, o que é que eu já sei, o que é que eu preciso de aprender e o que é que eu preciso de fazer para aprender. Ora bem, tem-se falado muito em muitos webinars, em muitas atividades que os professores têm estado a participar e a desenvolver da taxonomia de Bloom, não é? Recordar esta taxonomia e, sobretudo, pensar nela como é que ela se pode aplicar ao digital. Eu fiz aqui uma tradução porque tenho encontrado pouca informação em português europeu, ou seja, como é que nós podemos promover atividades e obter resultados de aprendizagem com qualidade, pensando nestes diversos objetivos de aprendizagem a nível cognitivo, que vão passando desde umas capacidades de pensamento de ordem mais básica até outras de ordem mais superior. E o próprio aluno consegue fazer essa evolução, desde a memorização, à compreensão, à aplicação, à análise, à avaliação e depois à criação do próprio conteúdo. Ora bem, recursos educativos digitais. Porquê, quando, quais, como? Perguntas que permanentemente eu fui fazendo na planificação que fazia. E estes recursos podiam ser produzidos por mim para necessidades específicas, por exemplo, explicar um conceito, apresentar uma atividade, promover uma avaliação. Poderiam ser também, na tal perspectiva do nível mais alto da taxonomia de Bloom, produzidos pelos alunos, ou seja, eu poderia pedi-los, e pedi alguns, não é, que eles foram feitos ou a nível individual ou a nível colaborativo. Que qualidades é que devem ter esses recursos educativos digitais? Ou seja, quando nós decidimos criá-los, quando nós decidimos selecioná-los, que características é que eles devem ter? Nós temos já muita informação sobre isso e que tem sido extremamente bem sistematizada por colegas nossos, mas tirava aqui estas 6 características. De facto, a adequação, ou seja, adequados ao objetivo de aprendizagem com que nós estamos a trabalhar, a concisão, não podem ser recursos muito longos ou muito complexos, têm que ser claros, têm que ser inovadores, têm que ser legíveis no sentido em que o aluno deve conseguir percepcioná-los da forma correta e, sobretudo, devemos fazer uso também do multimédia, já que estamos a trabalhar em contexto digital. E este foi provavelmente o primeiro recurso que os meus alunos produziram, que foi um recurso colaborativo, precisamente na continuidade do trabalho que já estávamos a fazer de leitura autónoma e que era necessário partilhar, precisamente para eles também poderem saber que outras sugestões de leitura poderiam utilizar.
foi uma apresentação colaborativa, porque para mim era importante continuar a reforçar esse sentido de grupo, fazer a partilha das leituras e continuar a motivar para a leitura pelo menos os 20 minutos diários. Nós, no âmbito de um projeto que é o projeto RIDON, já fazíamos ensino presencial em todas as disciplinas, em 2 momentos ao longo do dia, 10 minutos de leitura. Outros recursos, por exemplo, o questionário-jogo, para verificar aprendizagens e proporcionar avaliação formativa com feedback imediato ao aluno. As rúbricas que eu já utilizava não em todas as atividades, mas em algumas atividades de escrita, em algumas atividades de projeto, ou seja, quando apresentava um projeto que iria demorar 3, 4 aulas, eles sabiam à partida qual é que era o objetivo, como é que iriam ser avaliados, e que depois apoiava a realização não só dessa atividade, como a própria avaliação do resultado dessa atividade e permitiam a autoavaliação do processo. Por exemplo, esta era uma rúbrica apresentada digital como PDF no site da turma, mas depois fui evoluindo para outras possibilidades. A participação em murais colaborativos e, sobretudo, algo que me pareceu também importante, que era a possibilidade de fazer atividades interdisciplinares. Esta foi uma das atividades que nós fizemos já em abril e que era uma atividade que incentivava a comunicação escrita e o debate de ideias em cidadania, na área da cidadania digital, entrando as disciplinas de TIC e as 3 línguas, além da educação visual, numa atividade que não está aqui evidente e que foi a produção dos avatares dos alunos. Desculpem. Outro tipo de recursos educativos digitais que eram utilizados no presencial e que foram facilmente transferidos para o ensino online. As apresentações, que iriam motivar produtos dos alunos, por exemplo, no início da unidade de texto poético, os alunos foram chamados a fazer uma apresentação oral sobre o que era para eles a poesia, e foi importante, obviamente, eles terem um recurso que pudessem explorar autonomamente e sobre o qual pudessem refletir antes de prepararem a sua apresentação oral. E outros, como por exemplo este pequeno vídeo, cujo objetivo era apoiar precisamente a utilização de uma nova ferramenta digital e apoiar a execução da tarefa usando essa nova ferramenta. Os questionários para compreensão da leitura, que muitas vezes complementavam os questionários mais tradicionais em papel do livro que fazíamos, não é? E que permitiam avaliar a compreensão escrita, a leitura, avaliar conhecimentos, o domínio de conteúdos e autoavaliar o desempenho em determinadas atividades, até que naturalmente chegou um ponto em que dei por mim a pensar, um pouco como mostra este cartoon, se haveria a possibilidade de comprimir, não é, 12 horas de trabalho num horário de 8 horas. E quando eu digo aqui 12 horas de trabalho, não estou provavelmente a exagerar, e é um sentimento que eu tenho quase certeza de que é partilhado por muitos dos colegas que me estão a ouvir neste momento. E senti que estava numa encruzilhada em que deveria ser fácil para mim escolher esse caminho, porque todos nós fomos, de repente, não é, inundados por 1001 plataformas, 1001 partilhas, 1001 ferramentas. Tínhamos ao dispor os recursos das editoras nestas iniciativas extraordinárias que tivemos a oportunidade de conhecer ao longo destes meses. E eu continuava em busca de uma solução que, se não fosse perfeita, teria que ser com certeza adequada ao contexto que eu estava a viver e que os meus alunos estavam a viver, mas que também era importante que fosse familiar, ou seja, que fossem recursos que eles conhecessem. E, mais uma vez, não é, dar sentido àquilo que se faz. A minha reflexão foi o que é familiar aos alunos e resultava muito bem em sala de aula. Será que pode resultar à distância? Se em sala de aula eu tinha algo que eu tinha percebido que para os alunos era difícil apropriarem-se porque era diferente de qualquer outra coisa que eles tivessem visto, que era um site de uma disciplina com recursos que eles poderiam utilizar em casa no seu estudo, e que tinha esse objetivo de ser o espaço preferencial de consulta autónoma pelo aluno. Porquê? Porque tinha recursos que eu previamente já tinha selecionado como adequados, que tinha também o objetivo de apoiar a realização de atividades em sala de aula com recurso às ferramentas e aos dispositivos,
que procurava tornar a aprendizagem o mais interativa possível e que, obviamente, também reduzia os momentos de exposição em sala de aula ao mínimo. Porquê? Porque a aula não é expositiva. Na aula, o aluno está a trabalhar de forma autónoma, vai recebendo o meu feedback, sendo que os momentos de exposição ficavam reduzidos para a explicação de um conceito, de uma atividade ou um feedback de tipo coletivo. Então, todo o tempo seria, no presencial já era assim e no trabalho autónomo online também, era para atividade do aluno, individual ou colaborativa, e feedback do professor. Muito feedback. E, de facto, a quantidade de mensagens que eu troquei com os 78 alunos mostra, de facto, a importância desse feedback. Que estratégias utilizadas previamente eram bem-sucedidas? A utilização dos recursos digitais complementares. Os alunos, de facto, gostavam muito de fazer essas atividades interativas com recurso ao quadro interativo em sala de aula. Porquê? Porque esses recursos respondem a todos os 6 itens da checklist que eu apresentei anteriormente, são interativos e são familiares para o aluno. Depois, a questão da colaboração entre docentes do mesmo ano. 5 turmas, a partir do momento em que nós entramos em AD, nós já trabalhávamos, as professoras já trabalhavam colaborativamente, aumentaram essa colaboração de modo a poder distribuir o ensino e a aprendizagem, que obviamente o feedback individual era importante, mas permitíamos a todos os alunos o mesmo tipo de experiências, e em ensino remoto, promovendo a aprendizagem à distância, já estavam ultrapassadas as questões de acesso, não é? Incluir essas atividades na planificação semanal, reforçando a colaboração. Ou seja, 30 minutos por semana eram dedicados à preparação das atividades para a semana seguinte. O que significa que os professores que estavam com esta mesma disciplina e o mesmo este ano podiam colaborar, não é? Diversificando os recursos educativos digitais, porque uma preparava uma coisa, outra preparava outra e tornava o ambiente mais rico e, sobretudo, mais diversificado, porque também nem todos os alunos aprendem da mesma maneira e é importante ter isso em conta. Recapitulando, o que é que eu considero que têm sido as estratégias bem-sucedidas para a promoção e para a avaliação da aprendizagem autónoma no âmbito daquilo que foi o plano de ensino online nesta situação de emergência do meu agrupamento? O plano semanal de atividades colaborativo, com partilha de estratégias e recursos, uma maior personalização do ensino. Os alunos, aquilo que eu senti foi que, não em todos os casos, mas muitos alunos que pareciam mais ausentes, aos quais era mais difícil chegar em sala de aula, menos participativos, tornaram-se mais presentes e mais ativos à distância. Também aconteceu o contrário, e isso foi sempre regulado e, obviamente, conseguimos depois trazer todos. A utilização de uma plataforma única para a gestão da aprendizagem, que obviamente também foi mais fácil aos alunos, porque a informação chegava a todos exatamente da mesma forma, promovendo a interação professor-alunos e a avaliação. A utilização do mesmo tipo de plataforma de comunicação síncrona, diminuindo, obviamente, a curva de aprendizagem e com sessões síncronas regulares com objetivos diversos. A diversidade de propostas, abordando os vários domínios, a individualização, quer nos alunos que beneficiavam do apoio pedagógico acrescido, quer os alunos que beneficiavam do apoio dos professores da equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva. Por exemplo, na minha disciplina, na minha plataforma, eu tinha, numa turma em que eu não era a professora que dava o apoio, tinha a professora de apoio como professora também, ou seja, ela sabia as atividades que os alunos tinham para fazer naquela semana. Na outra turma, onde tinha 3 alunos apoiados pela EMAI, eu tinha a professora de apoio também presente. E, obviamente, a questão dos cursos digitais diversificados, que incluíam os da editora do manual adotado. E este é um exemplo do plano semanal de atividades, que tinha atividades previstas para o trabalho autónomo assíncrono e atividades previstas
para os momentos síncronos. E que esses poderiam ter, e tiveram sempre, naturezas muito diversas. Poderia ser só o apoio para a explicitação da atividade, ou seja, garantir que todos os alunos percebiam a atividade e não tinham dificuldades, porque às vezes na comunicação escrita basta uma palavra para dificultar o acesso ao conhecimento daquilo que é necessário fazer, e depois as atividades que os alunos iam fazer autonomamente e de forma assíncrona, com o estabelecimento de prazos, sendo que nós trabalhávamos ou com atividades previstas para uma semana ou para 2 semanas. E volto à questão dos recursos educativos digitais, ou seja, se eu não conseguia comprimir a necessidade de produzir num trabalho saudável de 8 horas diárias, não é? Foi preciso, então, eu fazer uma pesquisa e uma seleção de outros recursos e, sobretudo, apoiar os alunos no acesso a esses recursos, porque eu agora iria solicitar a utilização de uma segunda plataforma que complementava a primária. E se fosse necessário eu fazer esse apoio, eu fazia esse apoio. Bom, por exemplo, vídeos sobre conteúdos gramaticais, com que objetivo? Para rever e consolidar aprendizagens, sendo que, em termos de gestão do currículo, foi necessário fazer opções, que no nosso caso foram facilitadas porque estávamos no ano inicial de ciclo e pudemos adiar o tratamento de um conteúdo literário para o 8º ano e, relativamente aos conteúdos de gramática, por exemplo, apenas fizemos a revisão e consolidação das aprendizagens e no domínio da escrita exatamente a mesma coisa. Questionários digitais, por exemplo, nós já utilizávamos formulários para fazer a aferição da leitura, uma vez que nós trabalhamos com projetos de leitura, para uma primeira leitura autónoma que nos parecia importante que já estivesse feita quando fazemos a leitura e o trabalho em sala de aula, e se o aluno não tinha sucesso na primeira chamada usando tal recurso, não é? Na primeira possibilidade, havia recursos online que nós podíamos dar aos alunos para fazer a segunda chamada. Bom, neste caso, avaliar a leitura autónoma. E depois, então, a utilização dos recursos digitais que o aluno, tendo aquele manual, não é, já tem ao seu dispor. Não é? E vemos aqui, então, de que forma, para trabalho autónomo, foram atribuídas determinadas tarefas que o aluno deveria ir fazendo e que estavam explicitadas no plano semanal, de maneira a poder adquirir essas aprendizagens ou desenvolver essas aprendizagens, porque este tipo de tarefas devolve automaticamente feedback ao aluno e permite-lhe evoluir. E não vou mentir, não foi um processo fácil, não foi um processo que nós tivéssemos ou que eu tivesse conseguido que todos os alunos fizessem com enorme sucesso logo nas primeiras semanas, mas foi um processo que teve ganhos, de facto. Ou seja, quando o aluno se consegue envolver, e nós sabemos que não é, este tripé do trabalho que o professor propõe, do apoio que cada família pode dar, sendo que nós estávamos perfeitamente conscientes de que não podemos nem devemos exigir às famílias que sejam os professores, não é? As famílias devem ter esse papel de, nesta faixa etária pelo menos, não é? Garantir que há alguma regulação da autonomia do aluno, que o aluno faz aquilo que é preciso dentro do prazo que é definido para que aprenda, mas não fazer por ele, não é? Não dar as respostas, incentivar a autonomia e provocar, sobretudo, o pensamento. E, de facto, houve bastante sucesso na utilização destes recursos, porque, de facto, a plataforma permite-nos pesquisar os recursos de diversos tipos, aulas, documentos, exercícios, infografias, permite-nos guardar os recursos, criar tarefas, partilhar materiais de consulta e, sobretudo, adicionar aulas personalizadas e, inclusive, um trabalho individualizado de acordo com aquilo que é necessário que o aluno trabalhe. E dá-nos, sobretudo, também uma perspectiva daquilo que é a evolução do aluno e, sobretudo, regular, ou seja, nós também dizermos
aos alunos que não basta aceder, não é? Tenho que fazer a tarefa, porque a própria plataforma dá-nos essa informação, de se o aluno fez ou não fez, e o próprio aluno percebe que é preciso fazer precisamente para ganhar fazer essa evolução. Ou seja, em síntese, numa sala de aula física, que para mim era extremamente reconfigurável, a fotografia é uma fotografia já conhecida da minha sala, em alguns momentos da semana era a sala de informática, ou eu tinha então os iPads comigo, e ia promovendo essa aprendizagem autónoma, até ao espaço, à sala de aula digital, não é? O tal espaço de apoio, e sobretudo então à forma como eu ia fazer a sequência de aprendizagem e ia planificá-la de forma colaborativa. E foi mais ou menos esta a estrutura, ou seja, dúvidas, questões da sessão anterior, a explicitação do objetivo desta nova sequência de atividades digitais, dos conteúdos a explorar, que em 40 minutos às vezes era apenas um resumo, porque depois havia um recurso educativo digital que o aluno deveria explorar, a explicitação, das tarefas da sessão síncrona e do trabalho autónomo, sendo que as sessões síncronas foram todas muito diversificadas. Houve sessões síncronas em que, por exemplo, eu pedi aos alunos, como estivessem em sala de aula, têm 10 minutos para fazer isto, vamos a seguir apresentar o que fizeram e melhorar e trocar ideias relativamente ao que fizeram. A questão da comunicação e do feedback, precisamente para avaliação formativa, e sempre insistindo, isto de facto é algo que eu gostaria que deixar aqui também essa ideia de que o feedback é tão mais valioso quanto mais o aluno precisar dele. Obviamente que todos os alunos beneficiam com o feedback, mas o aluno que tem ainda fragilidades é aquele que vai beneficiar ainda mais com o feedback. A regulação, feita por mim, feita pelo aluno, o aperfeiçoamento das tarefas e a atribuição de novas tarefas, sendo que muitas delas poderão estar assentes sobre as aprendizagens previamente realizadas. Por isso é importante que não haja ali uma falha para que possa haver o tal percurso. E confesso que muitas vezes na minha disciplina, precisamente devido às suas características, porque os processos de leitura e, sobretudo, os processos de escrita são processos que implicam a movimentação de competências muito, não são fáceis, não é? Que importa o aluno refletir, o aluno rever, o aluno aperfeiçoar. Muitas vezes esses prazos eram precisamente alargados, ou seja, havia um primeiro prazo em que era necessário que houvesse uma produção, era dado feedback e depois era dado, não era feito o aperfeiçoamento do aluno. E dessa forma é que as aprendizagens são de facto realizadas sobre o feedback que foi dado. Estas são, e isto é uma imagem que nós adaptámos de facto de algo que para mim tem sido, no fundo, importante pensar, ou seja, as 10 capacidades que eu reconheço nos professores, que eu já reconhecia, e que penso que terão sido e que devem continuar a ser desenvolvidas, são sem dúvida o comprometimento, não é? A preparação, e se calhar havia aqui diferentes níveis de preparação, mas houve uma evolução enorme, a organização, a tolerância, a questão do contador de histórias, e quando eu falo aqui no contador de histórias não estou a falar do português ou das línguas, mas estou a falar no entender que é possível, não é, usar esta técnica para o tratamento de qualquer outro conteúdo, esta disponibilidade para o questionamento, porque envolvemos o aluno precisamente também em atividades de questionamento, e depois, sem dúvida, a questão da inovação,
do reconhecimento dos aportes que as novas tecnologias nos podem trazer, da socialização e da curiosidade, não é? E, de facto, aquilo que eu tenho auscultado junto dos colegas tem sido, de facto, aqui duas ideias importantes. Primeiro, o reconhecimento do potencial que as novas tecnologias podem ter para o enriquecimento das atividades da aprendizagem, e que eu acredito que, quando for possível regressar ao ensino presencial, serão mais frequentes, no fundo rentabilizando tudo aquilo que os professores, espero eu, aprenderam a fazer de forma diferente, desde que haja essas condições na escola, não é? E eu olhando, por exemplo, para a minha escola, eu tenho a certeza, eu consigo mais ou menos avaliar qual é que é a utilização que tem sido feita ao longo dos anos, por exemplo, no projeto que envolveu a disponibilização de 30 iPads, não vão ser suficientes, não é? Mas temos a ligação à internet e temos também já muito boas experiências da utilização dos dispositivos móveis, por exemplo, para a realização de pequenas atividades de avaliação formativa, a que os alunos respondem sempre muito bem, a utilização de ferramentas como estes questionários, por exemplo, da Porta Editora de aferição de leitura, ou os questionários que dão imediatamente feedback numa lógica de jogo e que eles podem fazer autonomamente e que os alunos gostam particularmente. Os alunos gostam de aprender, gostam de saber o que é que já aprenderam e todos os alunos gostam de ter logo uma ideia muito concreta daquilo que já sabem para progredir. Eu não conheço alunos que não gostem de aprender, não é? E daqui a pouco eu já vou responder a uma das questões que me fizeram, aliás, vai ser a primeira, que tem a ver precisamente com essa questão da motivação. Então, pensando nestas características dos professores e no pouco tempo disponível que nós temos para a produção de recursos educativos digitais, e quando eu digo esse pouco tempo, significa que nós temos, de facto, que investir no feedback, e com turmas com 28, 30 alunos, há muito tempo que é consumido pela questão do feedback, que é o mais importante nesta perspectiva da avaliação formativa. Então, há a necessidade não só de investir na seleção, na planificação e na avaliação daqueles recursos que vierem a ser muito importantes. E acredito aqui, e queria deixar isso sublinhado, que a colaboração entre docentes aqui é o que deve ser mais incentivado. Porquê? Porque nós não aprendemos sozinhos, nós aprendemos com os outros, e penso que se os professores evoluírem muito nesse sentido e se a reorganização das escolas também incentivar essa colaboração entre docentes, eu acredito que os professores vão encontrar ali grandes mais-valias, não é? Porque não temos de estar todos a inventar a roda, não é? Estamos a colaborar e eu faço umas coisas, a colega faz outras, e de facto estamos a contribuir para um ambiente mais rico. Então, é possível que o aluno seja construtor do seu próprio percurso de aprendizagem. E atenção, eu não disse isto logo no início, mas eu estou a falar naquele que é o meu quadro. Obviamente que quando pensamos no pré-escolar, no primeiro ciclo, no segundo ciclo, não há ainda autonomia para realizar determinadas tarefas, e então aí, e se houver ainda alguma aprendizagem que venha a ser realizada online, enquanto não tivermos vacina para este vírus, temos que ter isso em conta, ou seja, atenção às exigências que estamos a fazer das famílias, atenção àquilo que estamos a provocar na forma como as famílias se relacionam. Temos que ter esta consciência de que o ritmo da aprendizagem online não é o mesmo da aprendizagem em ensino presencial, é mais lento, e temos que, de facto, fazer opções em termos de currículo, e temos de saber o que é importante, o que era importante, por exemplo, para o pré-escolar.
não é? O pré-escolar é, sobretudo, uma aprendizagem socializante. Não é? O que é que era importante? A parte emocional da presença do educador, se possível, das crianças continuarem a ver, não é? No primeiro ciclo, a mesma coisa, sobretudo nos anos iniciais do primeiro ciclo, em que a leitura está a ser, essa magia da leitura está a ser descoberta, não é? Temos que ver e temos que ter isso bem assumido, mas em todos os outros anos, não é? Se calhar é possível, não é de facto que o aluno consiga ser construtor do seu próprio percurso de aprendizagem, mas sempre de acordo com aquilo que são as suas necessidades, ou seja, se calhar aquele aluno primeiro precisa de saber organizar-se, precisa de ver desenvolvida a sua competência leitora e precisa que as atividades que lhe são apresentadas sejam apresentadas a um nível que ele vai conseguir descobrir e descodificar sozinho. Porque depois, a partir desse momento, quando o aluno vê acrescidas as suas responsabilidades, também vê acrescidas a sua motivação e autonomia, porque ele vai ter gosto por saber que fez aquele produto, que fez aquele projeto, que teve aquele resultado. Relativamente ao trabalho dos professores, organizar o ambiente de aprendizagem rico significa, primeiro, identificar as necessidades, identificar as eventuais fragilidades e depois procurar distribuir um ensino mais personalizado, em que o contexto é importante e o feedback frequente e rico é fundamental. E quando eu digo aqui mais personalizado, aqui preocupa muito, sobretudo na questão, quando trabalhamos com os alunos apoiados pela equipa multidisciplinar de apoio à educação inclusiva, quando o professor diz que vai adaptar ou vai aplicar as medidas na avaliação. Obviamente que isso será possível em algumas atividades, mas se calhar, se não fizermos essas adaptações na forma como apresentamos a atividade, ou seja, se apresentamos para esse aluno a atividade exatamente da mesma forma como estamos a apresentar os outros, vai haver ali alguma dificuldade no entendimento daquilo que é preciso fazer. E então o aluno provavelmente não vai fazer, ou vai deixar uma parte por fazer. Por isso, dentro daquilo que é possível, não é, fazer a adaptação antes, conforme cada atividade. E depois, obviamente, fazer também as necessárias, adequações ao nível da forma como a avaliação é feita. Mas sempre a questão da avaliação formativa e de um feedback frequente e rico. No final do processo, o que é que continua a ser importante para a avaliação? Escutar os alunos, como é que correu, fazer essa avaliação do próprio processo, escutar os professores e escutar os encarregados de educação. E, sobretudo, aperfeiçoar com a consciência de que não há soluções únicas, mas eu acredito que pode e deve haver solução e sucesso para todos, sendo que, obviamente, nós não estamos ainda preparados, a sociedade não está preparada para um ensino online. Houve imensas soluções que foram adotadas, nomeadamente o estudo em casa, os recursos do estudo em casa que foram selecionados pelos professores de forma muito apropriada, com atividades também envolvendo a aprendizagem autónoma. Ora, chegamos às vossas questões, eu já não tenho muito tempo, mas fiz aqui uma seleção e, de facto, uma das primeiras questões que recebi achei muito interessante, porque diz o seguinte: para a aprendizagem ser efetiva não é só necessário regular e promover, onde fica o motivar. E, de facto, eu falei um bocadinho do motivar, mas não escrevi a palavra em lado nenhum, porque é um dado adquirido para mim, ou seja, quer no presencial, quer no digital, é necessário que o aluno esteja, de facto, motivado a estar, motivado para aquela aprendizagem e, sobretudo, consciente de que aquela aprendizagem lhe vai ser útil para o futuro. Por isso, o meu primeiro esforço é que, de facto, aquele ambiente seja um ambiente motivador e que aquela sessão síncrona seja uma sessão síncrona motivadora. Depois, como criar autonomia digital à distância se o professor não sabe criar autonomia na própria sala de aula? Ora, uma parte da outra. No meu caso, a autonomia digital partia, de facto, do trabalho de autonomia que eu já criava em sala de aula.
Eu costumo dizer, eu vou dar uma aula de 100 minutos, não é? Nesses 100 minutos quem tem que estar a trabalhar são os alunos. O meu trabalho foi prévio na organização do ambiente, na organização das atividades. É claro que é completamente diferente, porque no ensino presencial eu estou lá e vou incentivando a autonomia e vou dando feedback, mas temos que perceber que, de facto, isso é uma competência que é muito importante de desenvolver no aluno. E eu sou mãe também, de um aluno que está precisamente no mesmo ano, num outro agrupamento, e vejo como isso é importante, não é? E os alunos têm muito gosto em saber que são autónomos. Ou seja, não é, ele tem uma dificuldade, não é dar-lhe a resposta, é fazê-lo pensar sobre a melhor maneira de dar a resposta. E não tem que dar todas as respostas certas. Porque se der todas as respostas certas, reduziu a hipótese das aprendizagens. O erro é a melhor fonte de aprendizagem. Depois, uma pergunta sobre as estratégias e recursos web na avaliação sumativa à distância. As estratégias e os recursos para a avaliação sumativa são os mesmos para a avaliação formativa, não é? A intenção com que os utilizamos é que é diferente, não é? Nós, no final do ano, vamos precisar de classificar, não é? Ou certificar as competências, selecionar os alunos e, muito sinceramente, eu acho que neste momento, à exceção das disciplinas semestrais, que eu penso que viveram desafios muito grandes porque tinham muito pouco tempo de trabalho com os alunos, mas todas as disciplinas que estão a funcionar anualmente, nós temos 60% de informação sobre os alunos. Nós já fizemos 60% da avaliação formativa dos alunos. Nós sabemos quais foram as competências que eles tinham conseguido desenvolver até o dia 13 de março, não é? Por isso, agora, acho que vai haver muita sensibilidade e muito bom senso, precisamente em perceber, não é? Em distinguir se as nossas atividades foram bem organizadas entre aquilo que foi o trabalho do aluno e aquilo que não foi o trabalho do aluno. Nós temos apostado no agrupamento muito em sessões de avaliação oral em momento síncrono. Também não para todos os alunos, porque obviamente que nós sabemos que há alunos em que nós vamos ter mais dúvidas e em que há alunos em que nós precisamos de ter mais feedback e de, sobretudo, dar mais feedback para que eles possam fazer o resto do percurso até ao sucesso, não é? E por isso as ferramentas são basicamente as mesmas. Uma pergunta que eu acho que é a pergunta que todos os professores fazem neste momento, que é como é que podemos ter a certeza que são autónomos à distância? Eu volto a dizer aquilo que disse há pouco, não é? Nós já conhecemos os alunos, tirando os colegas que estão a trabalhar com disciplinas semestrais, mas nós já conhecíamos os alunos em 13 de março, já tínhamos imensos dados recolhidos na observação diária e tínhamos imensos dados recolhidos dos instrumentos de avaliação formativa que fazíamos. E sabemos, por exemplo, no caso meu do português, qual a competência leitora, qual o nível de vocabulário que esse aluno é capaz de utilizar. E não estou a dizer que ele não possa ter desenvolvido esse nível de vocabulário, mas também não tenho questão nenhuma em precisamente chamar a atenção para isso, porque é preciso que haja essa noção, não é? Que depois o aluno, quando está sozinho connosco, e aí podemos então aproveitar as tais sessões síncronas, seja capaz de utilizar esse mesmo nível de vocabulário, ou se calhar aquilo que ele mostrou numa atividade que se calhar nós percebemos que não foi assim tão autónoma. E isso é possível fazer com instrumentos de avaliação. Nós temos insistido muito na questão da realização desses momentos com a câmara ligada e o microfone ligado. E ainda no outro dia fiquei imensamente satisfeita porque uma colega me disse que está no 9º ano, ou seja, já tem um grande trabalho feito previamente com os alunos. Utilizei o Quizzes, que é uma ferramenta de avaliação digital, pode ser utilizada para a avaliação formativa, mas obviamente que também podemos tirar informação para uma avaliação sumativa. Fiz um Quizzes com os alunos e confirmou a avaliação que eu tinha deles. E bom, isso significa que o trabalho foi bem feito, não é? Que as coisas correram bem. Uma outra pergunta que está, no fundo, relacionada com essa, não é? Haverá dicas para avaliar essas aprendizagens, ou seja, as aprendizagens que terão sido feitas ou não de forma autónoma.
mais uma vez, não é? A questão dos momentos síncronos, não é? E tarefas de exposição oral. Também vai haver aqui uma pergunta sobre a questão do copy-paste, e eu se calhar falo sobre isto, não é? O copy-paste, ou seja, o copiar e colar, está intimamente ligado ao tipo de atividade que nós propomos. Se a atividade que nós propomos é uma atividade em que, para o aluno mostrar aquilo que sabe relativamente àquele conteúdo ou relativamente àquela competência, é uma atividade que facilmente se resolve com copiar e colar, é isso que o aluno com menos ética ou que não foi preparado para a questão dos direitos de autor e para essa possibilidade vai fazer. Eu também não tenho problema nenhum em punir a primeira vez que acontece copy-paste. Punir entre aspas. Para que o aluno perceba que errou, que dessa maneira ele não ficou a dominar o conteúdo. Ora, se eu pedir ao aluno para o mesmo conteúdo ou para a mesma competência uma atividade criativa em que vai ser necessário ele apropriar-se através de um projeto, por exemplo, de um vídeo, de uma apresentação, ele apropriar-se desse conteúdo de uma forma criativa, os produtos que implicam criatividade não vão conseguir ser copy-paste dos outros, ou o aluno sabe que esse copy-paste vai ser extremamente visível. Por isso eu gosto particularmente também aqui das atividades que envolvem também a comunicação oral. Uma pergunta que eu achei muito interessante, porque de facto é algo também que me preocupa: como tornar uma aula síncrona uma aula verdadeiramente eficiente, não perdendo o calor humano? É muito difícil com grupos grandes. Mesmo nas sessões síncronas em que eu tive os 28 alunos, e mesmo sabendo que o digital não é diferente de uma sala de aula em que tantas vezes os alunos com mais dificuldades não vão expor-se, não é? Isso também acontece no síncrono. Eu tenho uma aluna, por exemplo, cuja voz eu ainda não consegui ouvir. E nós temos que ter consciência que, se calhar para determinados alunos, não é? Ou para muitos alunos, esta situação que o Sr. Secretário de Estado já chamou um remendo, não é? Não conseguiu, de facto, chegar, não conseguiu desenvolver. E esses alunos não estão esquecidos, não é? Agora temos sensibilidade no momento a seguir, não é? Fazer um trabalho específico com esses alunos. Porque, de facto, a escola, não podendo ser o presencial, falhou. E temos que assumir que se falhou, o que é que nós vamos fazer a seguir para poder remediar essa falha. Ora, uma pergunta ainda. Criar autonomia digital à distância, onde já respondi. Eu penso que já respondi, de facto, às perguntas, pelo menos àquelas que eu sinto que consigo responder. Houve várias perguntas relativamente aos alunos de educação especial, ou seja, apoiados pela equipa multidisciplinar. A experiência que eu tenho é uma experiência muito positiva relativamente a esses alunos, precisamente porque houve esse trabalho de articulação ou de acesso às atividades que o professor propunha, também pela professora de apoio. Os meus alunos com diferentes tipos de problemas estiveram quase todos presentes. Não consegui que todos fizessem uma evolução, obviamente, ideal, mas acho que consegui muitos ganhos. Houve turmas em que, de facto, houve ganhos maiores, porque muitas vezes o presencial acabava por, se calhar, não ser tão benéfico para esses alunos. Nós temos de saber também o que é que vamos privilegiar. Se aquele aluno, não é, que tem aquelas suas dificuldades, consegue apropriar-se dos conteúdos e consegue transmiti-los mais facilmente através do oral, então vamos privilegiar o oral, não é? E às vezes só o tentar fazer a atividade já é um ganho enorme. E acho que é isso que nós temos que saber, ou seja, em que ponto é que estão, em que ponto é que o nosso feedback vai ser importante, e investir na questão do feedback e numa aprendizagem, num ambiente de aprendizagem que seja rico e que seja adaptável a todos. E a minha mensagem era um bocadinho essa, não é?
também investir na colaboração entre docentes, porque eu acho que é uma grande mais-valia para o futuro. E muito obrigada pela vossa presença. Estarei depois atenta a alguns dos vossos comentários e continuação de um ótimo período de educação à distância e que tudo corra